Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto 247. Meu nome é Arthur Pacheco, sou produtor e host desse podcast. Estamos aqui, mais uma vez, mais um episódio. Né? O primeiro a galera já curtiu bastante esse novo formato. E hoje eu estou aqui com ele, com o Helder, que é o nosso líder do Plataforma 24.7. Ele que está aqui junto com a gente hoje. A gente vai trocar uma ideia muito da hora. E também aquele que está ali por trás das câmeras, que está nos ajudando na operação, nos cortes. Leandro, dá um salve aí. E aí, galera, hoje eu tô aqui presente. É isso aí. E aí, Helder, como é que você tá? Mano, eu tô literalmente bem. Me lembrei até que o Ezequiel, quando você pergunta como é que ele tá, ele fala, tô sentado, deitado, que estranho. Ele ama fazer isso, faz isso todos os dias. Mas eu tô literalmente bem, feliz demais. O primeiro já tá a rolar, o povo curtiu. Se você não viu ainda, corre lá no YouTube, dá uma olhada, tá muito bom, tem muita informação boa. Eu sou o Helder, para mais informação, veja o podcast passado, vai saber se eu sou o Helder, outros detalhes estão lá. Mas é isso, temos certeza que hoje vai ser muito bom. Tenho certeza que o passado foi muito bom, mas hoje vai ser também muito bom. Pode escrever isso? Pode escrever. O último foi sensacional, o pessoal assistiu bastante, eu tava acompanhando, né, no YouTube, assim, a galera curtiu. E, é muito bom, assim, poder estar num ambiente legal, né, com a câmera aqui, trocando uma ideia, né, e eu estava pensando, né, sobre o assunto, né, dessa semana, e estava refletindo sobre a pregação do Luiz no sábado, né, que agora a gente está numa série de mensagens falando que é tudo nosso, e ele falou sobre responsabilidade, né, e realmente é uma responsabilidade a gente, por exemplo, fazer parte de um projeto que é para o reino, né? Estou sendo responsável por uma coisa, por um meio de comunicação que vai levar para o reino, né? Então, a responsabilidade ela abrange várias áreas da nossa vida, né? Desde quando a gente é pequeno e a cada fase que a gente vai crescendo, assim. Eu percebo que hoje, por exemplo, eu estudando, eu tenho uma responsabilidade em estudar, tenho uma responsabilidade em buscar um trabalho e tudo mais. E tudo isso tem que ter um olhar, tem que ter uma cosmovisão bíblica, né, dentro do que a gente vai fazer no nosso dia a dia, com como a gente vai agir nas nossas responsabilidades, né? Na realidade, quando a gente fala na palavra responsabilidade, ela soa como se fosse uma palavra nova, mas na realidade, quando a gente olha para a lei da natureza, todo homem é responsável por alguma coisa. Por mais que o cara se sente mais inútil possível diante da sociedade, mas tem as suas micro-responsabilidades. Talvez não com a sociedade, talvez não com outra pessoa, mas consigo mesmo, né? Essa responsabilidade, às vezes, é de se alimentar bem para manter a sua boa saúde. Às vezes é uma responsabilidade de vestir para não sair nu na rua, mas a gente não consegue viver literalmente sem responsabilidade. Desde o momento em que você se torna uma pessoa ciente, que consegue responder o sim ou não, você também começa a responder a algumas responsabilidades da vida. Mas o Arthur falou hoje que queremos trazer a visão de responsabilidade segundo aquilo que a Bíblia diz. Mas, sinceramente, vamos lutar para fazer com que, nesta conversa de hoje, a gente abra um pouco mais as responsabilidades que talvez são responsabilidades do dia a dia e que a palavra de Deus confirma que são nossas responsabilidades segundo aquilo que Deus espera. E a gente nem sequer tem noção que esta responsabilidade que é do dia a dia é uma responsabilidade também segundo a vontade de Deus. Então, sobre o tema de hoje, tem muita coisa para a gente conversar e tenho certeza que você vai ser bem edificado, né? Sim, acredito que sim. Porque foi o que você falou, né? Quando a gente toma uma decisão, quando a gente fala um sim ou um não, a gente tem uma responsabilidade dentro da consequência das nossas escolhas, né? Então, se a gente pensa assim, eu não vou fazer isso, eu tenho uma responsabilidade dentro da consequência que vai ser por não fazer tal determinado assunto, né? E aí você falando, né, da questão do dia a dia, essa questão da alimentação, da vestimenta e tudo mais, né? É o que a gente faz ali que é normal, que é do dia a dia arrumar a cama, uma responsabilidade, por exemplo, né? Que são coisas que a gente consegue olhar e tudo e agradecer, sei lá, né? Eu arrumo minha cama porque Deus me deu uma cama que
que eu consegui descansar durante a noite depois de um dia inteiro de trabalho. Né? Ou eu tenho a responsabilidade de lavar a louça porque eu tive algo para comer, para sujar a louça para eu lavar. Né? Então, são as responsabilidades que a gente tem dentro do nosso cotidiano que a gente consegue ser grato e que a gente consegue mostrar que o nosso amor por Cristo está em todas as coisas. Né? Na realidade, mano, hoje, sinceramente, quando alguém escuta, você tem que ser responsável. A pessoa fica com medo de ser responsável e tal, porque essa palavra hoje tomou uma conotação um pouquinho mais dura, mais difícil. Mas a partir do momento em que a pessoa olha para você e diz que você tem que ser responsável, é porque essa pessoa tem algumas coisas por definir. Então, a pergunta, na realidade, deve ser: eu tenho que ser responsável em quê? Porque até este preciso momento que ele olhou para você e viu que você tem que ser responsável, você já foi responsável em algumas coisas específicas. Então, você precisa perguntar na pessoa: eu tenho que ser responsável em quê? Então, cada área da nossa vida tem uma responsabilidade, se bem que algumas responsabilidades nos fazem ser aceitos diante da sociedade, outras responsabilidades nos fazem ser aceitas diante da nossa família, outras responsabilidades nos fazem ser aceitas dentro de um colégio, uma faculdade, um trabalho. A cada responsabilidade que a gente vai assumindo ou abraçando, ele tem uma vantagem, ou um local, ou um meio, um grupo de pessoas que a gente pega essa responsabilidade e somos aceitos nesse grupo de pessoas, né? Nesse cotidiano em si. Né? Então, sempre que ouvimos a palavra, porque essa palavra hoje em dia é uma palavra, se você falar assim, os jovens não são responsáveis. Aí todo mundo vai falar: isso é verdade, os jovens não são responsáveis. Mas espera aí, você está falando que os jovens não são responsáveis até onde? Uhum. Até que ponto? Até que área? O que te levou a chegar nessa conclusão? Porque senão a gente entra naquele papo leve e fácil de um mero ativista, né? Sim. Que vive apontando o dedo, mas você pergunta: mas de onde veio a tua ideia de que os jovens não são responsáveis? E você vai ver que o cara vai dizer: porque eu vi que os jovens não são responsáveis, porque eu cheguei à conclusão que os jovens não são responsáveis. Mas espera aí, se o jovem não trabalha, porém estuda, ele é responsável. Ele é responsável. Se o jovem não estuda, não trabalha, mas é um cara que obedece dentro de casa e faz as tarefas domésticas, ele é responsável. Então, precisamos, às vezes, ampliar um pouco e, para além de ampliar, precisamos detalhar as responsabilidades. Porque um menino de 5 anos, como você acabou de dizer, tem as suas responsabilidades. 18 anos tem as suas responsabilidades. Na realidade, para além dos meios, ou para além das responsabilidades que a gente vai pegar e vai nos inserir, vai fazer com que sejamos aceitos dentro de um grupo de pessoas, também tem idades específicas que, com essa idade, chega nova responsabilidade. Então, com 5 anos tenho minha responsabilidade, com 12 tenho a minha, né? Eu acho que de 5 a 12 é os pré-adolescentes, de 12 em diante adolescente, de 18 para cima é a idade adulta, e assim sucessivamente. Cada idade, quando vai chegar, vai trazer consigo as suas responsabilidades específicas. Então, hoje precisamos compreender até que área a gente está chamando a atenção a essas responsabilidades, né? Então, isso é algo que precisamos ainda separar. Então, já começa a te animar. Você já é responsável por alguma coisa, mas isso não é tudo. Tem mais coisas para você ser responsável. Porque muitas vezes a gente fica nessa questão, né, que você falou, de que algumas pessoas olham e não conseguem definir qual responsabilidade, fala que o jovem é irresponsável, dentro da ótica que ela tem, né, sem ter conhecimento, sem saber o histórico, sem saber o que a pessoa faz, né? E muitas vezes isso vem uma cobrança externa dessas pessoas, né? Tipo, cobrando, por exemplo, o jovem falando: você não é responsável, você não faz nada, você não... Mesmo sabendo que tem uma responsabilidade com o estudo ou tem uma responsabilidade apenas com o trabalho, ou com os pais, ou em casa, né? Mas acaba muitas vezes não comparando e cobrando uma responsabilidade sem saber o que tem no fundo, né? E é realmente o que você falou, que com o tempo as responsabilidades vão crescendo, né? Elas aumentam, né? É uma coisa que é inevitável da vida, né?
Então, a gente sempre vai ser responsável por alguma coisa. E é interessante parar para pensar assim. Eu lembrei de uma frase do filme do Homem-Aranha, que fala Eu lembrei também. que com grandes poderes vem grandes Grandes responsabilidades. responsabilidades. E é uma verdade, né? Não deixa de ser uma verdade. Se eu faço parte de algo grande, né, o reino de Deus, por exemplo, eu tenho grandes responsabilidades. Eu tenho grandes responsabilidades em proclamar o evangelho dentro do que eu sei fazer, né? Eu tenho uma responsabilidade com o reino, eu tenho responsabilidade com pessoas, mesmo eu ainda não identificando ou não chegando a esse ponto, né? É um processo, né? É um processo de entender as responsabilidades que a gente tem e o que a gente precisa fazer para começar a cumpri-las, né? Essa frase, se eu não me engano, é do tio do Homem-Aranha, né? Ele fala para o Homem-Aranha a frase, e se prestar atenção na frase, o tio não está dizendo que o Homem-Aranha não tem responsabilidade. Só está afirmando que com grandes poderes que você vai ter agora, o que você tem agora, porque o filme deixa entre linhas se o tio tinha conhecimento do poder ou não, deixa assim subentendido, né? Mas ele não anula, não diz que você não tem poder, agora vai ter. Você diz com grandes poderes, a frase diz com grandes poderes vem grandes responsabilidades, quer dizer que vai aumentar as responsabilidades que você já tem, né? Na medida que a gente vai abraçando as coisas, as responsabilidades vão se ampliando, né? E isso traz consigo cobrança, e cobrança é a parte mais difícil da responsabilidade. Então, muita gente fala, eu nem quero ser responsável. Por quê? Porque a pessoa não está dizendo que não tem capacidade de ser responsável. A pessoa está dizendo que eu não quero responder pelo se dá errado, porque as pessoas pensam assim, se eu sou responsável, se dá errado, a culpa é minha. Mas nem sempre é assim. A gente é responsável, mas pode criar um time que vai ajudar o responsável, né? Como está aqui o nosso cara aqui, o host, mas eu tenho certeza que nunca vai dar errado. Mas ele não deve sentar aqui, mano, eu sou responsável, se dá errado, eu é que estou errado. Não, não tem essa. Mas isso rola muito na nossa cabeça. Não estou a dizer só você, eu já pensei dessa forma. Mano, se eu sou responsável, se dá errado, A culpa vai ser minha. vai dar ruim para mim e tal. Mas, na realidade, a responsabilidade, ela, para além de trazer a cobrança, ela também traz fugiu aqui a palavra, mas eu vou usar frase para tentar definir a palavra, mas ela também traz ai meu Deus, ela também traz o mérito, não é? Com a responsabilidade eu não tenho só uma cobrança, eu também tenho mérito daquilo que eu estou desempenhando, né? Então, em vez de olhar só pela cobrança, olha pelo mérito da responsabilidade. Isso vai te ajudar a tomar algumas decisões um pouco mais difícil de você pegar, né? Aceitar, mas também com méritos muito bons, né? Isso é algo muito importante. Gostei da frase do tio do Homem-Aranha. Nunca passou na cabeça que ia usar. Sabe, tio. Sabe os conselhos. Realmente. Fala aí, mano. E você, Lê? O que você acredita que essa questão do grande poderes vem grande responsabilidade, e como você enxerga isso dentro da questão do crescimento, do mérito e da preocupação, assim? Eu acho sim que a gente atrela muito essa questão da responsabilidade com a vida adulta, né? E ainda mais para a vida da idade dos nossos pais, né? De 35 anos para cima, 40 anos para cima. Assim, não, essa pessoa tem muita responsabilidade. Mas a gente vê que cada dia mais cedo as pessoas vão criando essa responsabilidade, não só por capacidade, porque o jovem tem muita capacidade se ele explorar, mas também porque precisa, né? Então, eu atrelo muita responsabilidade à maturidade. Um cara, ele não vai conseguir ser alguém responsável se ele não amadurecer. Ele pode ser o cara mais simpático do mundo, pode ser o cara mais desenrolado do mundo. Mas se ele não tiver maturidade, ele nunca vai conseguir abraçar uma responsabilidade que vai surgir ali, e ele vai ser o cara que vai ter essa preocupação aí de falar assim, cara, se isso der errado, tá na minha mão. Assim como se der certo,
ele não vai ser maduro o suficiente e vai pegar o mérito só para ele mesmo. Se é um trabalho em equipe ou se é alguma coisa que envolve outras pessoas. Então, atrela muito a questão da responsabilidade com a maturidade. E acho que nós jovens já somos chamados a isso. Nós somos já intimados a ser pessoas responsáveis e maduras no Senhor, maduras, né, na vida. Então, o próprio livro de Provérbios é um manual de crescimento para o jovem gigantesco. Porque são vários provérbios, são vários conselhos de pessoas que já passaram por tudo na vida, que já fizeram coisas boas e ruins, e que falam assim, olha, não se envolve com esse tipo de pessoa, porque essa pessoa vai te levar à ruína. Olha, não se envolve com a mulher adúltera, porque a mulher adúltera não seja preguiçoso, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, vai trabalhar, não seja devedor dos outros. Então, essas coisas elas já vão apontando para a gente um caminho de maturidade, que vai levar a gente ao quê? A ter grandes responsabilidades. E aí, com grandes responsabilidades, com grandes poderes, né? Vem a frase do Tio Ben, vem grandes responsabilidades. Então, atrela muita responsabilidade ao crescimento da pessoa, como uma pessoa madura, sabe? Uma pessoa que vai entendendo o propósito dela, o chamado dela, nesse sentido de no que ela vai servir, quais são as responsabilidades que ela vai abraçar, que ela não pode abraçar. E aí, sem entrar ainda na questão de que se teve sucesso ou se foi uma coisa que não deu certo, mas se ela se dispôs ela, como diria o profeta Elder aqui, se ela se colocou na brecha. A gente tem que se colocar na brecha. É tipo assim, uma ferramenta que está fora da caixa de ferramenta não vai ser usada, tá ligado? Tipo assim, quando eu precisar de uma ferramenta, eu sei onde procurar. Eu sei que eu tenho uma caixa de ferramenta lá. Então, acho que do mesmo modo, a gente é separado para algumas coisas. Claro, a gente às vezes está bem avulso, né? Tipo, cara, eu não esperava nada disso. E aí surgiu esse projeto, surgiu essa responsabilidade. E isso para coisas externas, mas para coisas internas, que são óbvias pra gente. Mas que a gente, assim, ó, no estalar de dedo, a gente perde. Tipo, arrumar a cama é uma coisa básica. Mas acho que mais da metade das pessoas, pelo menos tinha, na adolescência, por exemplo, a ausência de... Hoje eu não que, tô super maduro e tal, mas tô mais maduro do que na minha adolescência. Eu falava aqui, mano, eu não vou arrumar a cama, velho. Porque eu já vou deixar ela pronta pra dormir. Então, na verdade, não é que ela tava bagunçada, ela já estava arrumada pra eu ir dormir. Então, eu tava otimizando o tempo. E o significado disso, beleza, assim, é cômico. Mas a responsabilidade nas coisas básicas já demonstra muita coisa daquilo que a gente entende, né? Sobre ser responsável. Então, eu acho que eu penso um pouco sobre isso, assim. A gente pode muito aprender com as coisas que o próprio Eclesiastes, o próprio Provérbios fala, que são livros de sabedoria, né? É o livro da sabedoria. Então, acho que entendo essas duas partes. Tem essas partições pessoais, que são mais íntimas. Tem essas partições que são externas, públicas, tá ligado? Então, acho que entendo dessas duas formas, assim. E aí dá pra entrar nas duas, né? Dá pra discorrer sobre as duas. Na realidade, o Lé estava a puxar aí de como as responsabilidades chegam até nós. Isso é algo muito importante que a gente precisa prestar um pouquinho de mais atenção. Porque algumas responsabilidades elas são totalmente naturais. Como começa em você, ou começa bem dentro da tua casa, arrumar a cama, algumas coisas básicas. Mas existem outras responsabilidades que elas são naturais / forçadas, né? Tipo, você não pode ser um adulto com comportamento de um adolescente, né? Você não pode ser um pai com comportamento de uma criança, né? Então, são responsabilidade / forçada. E existem outras responsabilidades que eles trazem até benefícios financeiros, né? Quando se trata de um emprego, de um trabalho. Essas podem encontrar você em casa
e gerar trabalho para você, como você também deve procurar. Então, Sim. até existe responsabilidade que a gente deve procurar por ela. Então, eu tenho que sair para procurar novas responsabilidades para conseguir ser aceito, talvez na sociedade, mas também para conseguir me manter como pessoa, né? Como homem. Então, são várias formas que a responsabilidade pode bater à nossa porta. Então, se você talvez está sentado em casa, está falando a responsabilidade não vai chegar, com a idade pode chegar. Vai chegar. Aí vai Vai chegar chegar. com a idade. Você não, porque às vezes, não vou assumir nada, porque eu não quero ser culpado por nada. Se você não assumir, pode ter certeza. Não sei de quem é esse ditado popular que falam se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Não sei de onde vem esse ditado. Aqui não usam? E eu Sim, não- sim, eu já eu vi. uso, mas eu não lembro desse daí, não. Deve ser lá perto de casa, lá dos Esse é muito antigo. Deve ser pela idade que tenho. Mas é Revela a isso. idade, Então, pode revelar. algumas responsabilidades eles vão chegar até você, vão bater a tua porta. Talvez ouvir a palavra você fala, mano, eu não sou responsável, não quero ser responsável. Mas, sinceramente, quando você começa a pensar que eu não sou responsável, não quero ser responsável, porque você já entendeu que deve ser responsável. Sim, verdade. Porque você já percebeu que você deve ser responsável, você precisa responder a algumas responsabilidades que talvez já estão batendo a tua porta. Tipo, já está na tua porta, já está batendo a tua porta e você olha para ele e fala assim, não quero ser, eu não devo ser, mas já és, né? Só precisa assumir a tua responsabilidade. Realmente, e essas responsabilidades que a gente procura, elas também ajudam a gente a crescer, né? Porque se a gente só espera vir algo, né? Ah, eu vou ficar em casa, vai aparecer uma responsabilidade para um trabalho para eu fazer. E aí não é assim que funciona, né? Se fosse, tava todo mundo tranquilo. É realmente ter a consciência que a responsabilidade, ela é um fardo que vai ajudar a gente a crescer, ficar mais forte para poder continuar. E responsabilidade é uma coisa que não para, né? Porque, por exemplo, eu tenho 18 anos. E, né, eu tenho uma namorada. e Por tudo exemplo, só, tá? Ele não tem 18 anos. Só para ficar aí a nota. mais. Tenho 18 anos. Tenho uma namorada. Já é totalmente diferente. Não, essa parte aqui é verdade. Tem Vai ser ter namorado. responsabilidade, tá maluco? Gasta, que é uma beleza. Brincadeira. Namorar é uma benção. Mas é totalmente diferente da realidade, por exemplo, do Leandro e do Helder, que são casados. O Helder, mais ainda, que tem um filho. É uma responsabilidade a mais, né? Já tem responsabilidade Manda um abraço aí pro seu filho. Como eu, papai te ama, viu? Moleque. E é totalmente diferente a responsabilidade de ter um filho, né? É. Porque é uma outra vida que você tem que cuidar e ela veio de você, né? Então você fala, é uma responsabilidade No caso veio da Ruth, né? No caso veio da Ruth. Mas eu gostei do gancho que tu puxou, né? Trazer um pouco de responsabilidade com os relacionamentos. Né? Um gancho bom demais para a gente falar um pouquinho sobre responsabilidade nos relacionamentos. Desde relacionamento com o próximo, amigo, irmão, parentes, família dentro de casa, no geral, pai, filho. É bom a gente falar um pouco dessa responsabilidade e responsabilidade também em relacionamento... Mano, não sei como falar. Sexo oposto? Qual a palavra certa? Lê. Relacionamento Marido, mulher, Amoroso. namorado. Relacionamento amoroso, íntimo. Amoroso. né? Oh, mandou bem. Então, esse campo é um dos campos também mais perigosos, né? Sim. A gente talvez é um pouco mais no profissional, um pouco mais no assumir responsabilidade por meio de ganhar alguma coisa, ser aceito na sociedade. Mas as responsabilidades nesses relacionamentos também contam muito na nossa vida, né? Contam demais. Responsabilidade de ser um filho educado, que honra seus pais, como os temas que aconteceram nos últimos domingos, que era o pastor Nick falando da responsabilidade dos pais com os filhos adolescentes, do domingo que eu falei da responsabilidade entre pai e filho, a responsabilidade dentro da família, né? Então a gente sempre precisa tomar uma atitude que responde a uma responsabilidade que naturalmente nos é incumbida, né? Mas eu gostaria um pouco de falar um pouco mais dessa responsabilidade de relacionamentos amorosos, que é uma coisa que dentro da nossa juventude pega muito, pega de forma muito, muito forte, né? Primeiro cara, querendo ou não,
biblicamente falando, namorar é para casar, né? Porque na Bíblia a gente não consegue justificar namoro com outra coisa. Então, se você está aí nos ouvindo, tem um namorado, está gostando, eu gosto de fazer isso, está gostando, está ficando, está vendo, está observando, analisando, está fazendo alguma coisa aí, lembra que a pessoa que você olhou, gostou, ficou, viu, alguma coisa assim, essa deve ser a pessoa escolhida para casar, porque como cristão a gente não consegue olhar para o relacionamento de outra forma senão pensar na responsabilidade de que eu namoro para casar, né? Eu conheço a pessoa com o principal fim de casar e dar uma vida e viver um casamento que glorifica a Deus, né? Sim. E aí, dentro desse relacionamento, tem algumas responsabilidades com o outro e tem outras responsabilidades com Deus. Com Deus, Eu, né? não, eu sou casado com a Ruth e, primeiro, tenho a responsabilidade de honrar a Deus dentro do meu relacionamento com a Ruth, mas que começa comigo, e tenho a responsabilidade de honrar a Ruth, né, diante da sociedade e conversando com ela também. Então, tenho responsabilidade com Deus, tenho responsabilidade com ela, e como pai, eu tenho uma responsabilidade de educar o Kemuel segundo a vontade de Deus e fazendo com que ele não se desvie, e tenho ainda a responsabilidade de educar ele segundo um padrão social que a sociedade consegue aceitar ele, né? Que ele consegue viver no meio da sociedade. Gostei desse gancho, mano. Realmente, porque hoje essa questão de responsabilidade afetiva, né, é muito forte. Porque principalmente na juventude a gente vive numa parada tão líquida assim, né, do amor líquido e tal, que eu olho para alguém hoje e daqui a pouco eu já estou olhando para outra pessoa. Acontece muito isso, né? E a gente esquece que muitas vezes as pessoas, não, os jovens esquecem que eu tenho uma responsabilidade com o próximo. Se eu cativei alguma coisa nele, eu tenho uma responsabilidade. É uma frase do livro Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Que isso? Maquiavel. Tá forte ele Não, hoje. Ele Pequeno hoje tá Príncipe, pô. veio na bala. Pequeno Príncipe. Sancho Perry? O que é? Ixi, não, beleza. E realmente, né, essa questão de defraudação, né, acontece muito. Porque a gente acontece que o jovem, né, ele não quer assumir a responsabilidade de um namoro, que ele sabe que ele vai ter que honrar o outro, vai ter que buscar um relacionamento em santidade perante Deus e perante ao próximo, a respeito ao próximo. E ele não quer, muitas vezes, não quer ter essa responsabilidade com o outro, de falar, não, eu coloquei um compromisso para ficar junto ao outro para poder chegar um dia no casamento, né? E acaba sendo que não ocorre tanto isso, né? E hoje é um privilégio, por exemplo, eu digo assim, por eu viver um relacionamento que o foco é esse. É honrar, agir, honrar a Deus em cima de todas as coisas. Ele falou o nome, hein? Vocês ouviram? Fala de novo. Pode já mandar Já mandou um pra abraço ela. aí, já. Um Aproveita. abraço, Gi. Não. Confirmando, é Saint-Exupéry mesmo. Antony Saint-Exupéry. É. E realmente é muito importante a gente parar para pensar, porque dentro de amizades também tem isso, né? Porque muitas vezes a gente, né, hoje em dia acaba entrando em amizades por interesse e esquece que a pessoa também tem sentimentos, então acaba sendo assim, eu não ligo pro cara, é meu amigo ali, mas não é meu amigo ao mesmo tempo, ele faz alguma coisa para mim, então beleza, já supriu a minha necessidade como de amizade e eu descarto ele. E aí muitas vezes acaba tendo conflitos, acaba tendo inimizades, porque não tem essa questão de responsabilidade com o sentimento, com a amizade, com o que firmou com o próximo, né? Acaba tendo muito problema com esse tipo de coisa, porque hoje em dia compromisso em si é uma coisa que as pessoas têm fugido muito, né? É uma questão de você alimentar, né? É um compromisso. Você, tipo, entra num relacionamento, numa amizade, enfim, até a questão familiar. É uma questão de você honrar com o seu compromisso com a pessoa. Porque se você cativou isso, você precisa alimentar. E é uma coisa recíproca, né? Quando a gente está falando de relacionamento ou de amizade, principalmente nesse sentido de reciprocidade. Se só uma pessoa ficar correndo atrás ou ficar buscando, ficar insistindo, e vai chegar um tempo que ela vai cansar, que ela não vai ter resposta e tal.
Porque tem algumas vezes que a gente precisa mesmo dar esse pontapé inicial e investir. E tipo assim, mano, eu vou me esforçar, vou me dedicar, porque eu sei que a pessoa vai entender e com o tempo isso traz resultado. Mas quando não gera resultado, você vai falar assim, mano, é em vão. Tudo que tá sendo feito aqui tá sendo em vão. Porque a pessoa não quer se relacionar. Ela não quer ter a responsabilidade de se relacionar ou de criar um vínculo, um laço. Então, acho que também é essa parte familiar e íntima também do casal, né? Tanto de quem está namorando, que está construindo aí um caminho para chegar no casamento, é exatamente essa, é de dar passos em direção a um objetivo. O objetivo, qual seja, é de se relacionar. E aí você abraçar essa responsabilidade. Quando você chegar na fase do noivado e que vocês forem casar, cara, vai ter aparecer muita pessoa para ajudar vocês. Família, amigos, os próprios padrinhos que vocês escolherem, enfim. Mas só quem vai dar os principais passos de decisão, que vai assumir a responsabilidade, tipo, não, isso aqui é pro meu casamento, são vocês. Para uma amizade é a mesma coisa. Não tem... ontem, por exemplo, foi aniversário de um amigo, né? E não tem outra pessoa, tipo, manda uma mensagem lá pro seu amigo. Não, cara. Você, sendo amigo dele, você tem que lembrar que é aniversário dele. Você, mano, vou dar as felicitações aqui de aniversário e tal. Então tem que ser uma coisa que tem que ser bem definida na nossa cabeça. A gente precisa realmente abraçar isso para não negligenciar, né? Porque uma responsabilidade negligenciada, ela acaba saindo, digamos assim, do nosso controle em si. Acho que tem coisas que são importantes demais para a gente perder a mão, né? E se a gente não... Eu gostei que o Leandro falou compromisso amoroso e ele falou responsabilidade afetiva, né? Usaram duas palavras, um falou afetiva e o outro falou amorosa. E nessas duas áreas tem algo muito poderoso, né? Tem um amor. Eu tenho que amar o meu amigo, eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que amar o meu filho. E talvez esse seja a primeira atitude da minha responsabilidade para com esse relacionamento, né? O amor que eu tenho para com essa pessoa. E o amor é essa coisa que a gente tem que se doar para o bem do outro, né? Em todas as áreas. Da minha amizade, eu tenho que me doar para o bem dele. Se eu pensar que essa amizade ela tem que ser simplesmente paga, né? Eu até hoje fiz um devocional com o seguinte tema: paga para amar, mas não isso. Paga para ser amado, mas não cobra para amar, né? Usei essa Forte. calma aí, não usa, tá? Eu ainda vou escrever algo para colocar autoria Elda e tal. Mas é isso. Paga... Aqui, não, você tem que tomar cuidado que aqui vamos colocar essa frase aí e vamos colocar aí embaixo. Nick Mori. Tá gravado, hein? Ó. Tá gravado. Tá registrado aqui. Mas é isso. Porque, querendo ou não, no nossos relacionamentos, se a gente não entender que pagar para amar é algo bom, porque você vai se dedicar para demonstrar o que você está investindo nesse amor, né? Eu vou mandando uma mensagem no Arthur, é um dos meus pagamentos, vou me preocupar perguntando como é que o Arthur está e tal, e tal, e tal. Mas eu não vou esperar que o Arthur pague alguma coisa para que eu consiga também amar ele, né? Então, esse é a moral principal desta frase. Mas o Les sementou muito bem quando conseguiu trazer isso à tona, né? Trazer que temos algumas responsabilidades no amor para com esses relacionamentos, mas o amor é essa peça também fundamental nessa responsabilidade. Falando de amor, mano, eu comecei a reparar e falei, meu Deus, depois de você olhar a palavra responsabilidade e compromisso com muita atenção,
você percebe que todos os mandamentos são responsabilidades que nos foram dadas, né? Tipo, ser cristão é uma baita responsabilidade. Aí vem os mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas. É outra baita responsabilidade de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a tua força. Vem, ama o próximo como a ti mesmo. Meu Deus, vem a comparação da responsabilidade do amar o próximo. Você tem que amar o próximo conforme a ti mesmo. Então você olha assim, nossa, mano, eu gostaria que alguém me ligasse, falasse algo tal, coisa assim, coisa assim. Eu gostaria que alguém viesse aqui essa hora com hambúrguer e tal. Não falei o nome da loja para não... Os caras têm que Se financiar, os né? caras quiserem, os caras patrocinam. Aí... Logo, logo. Mas o hambúrguer, tipo, esses desejos que você tem, que você quer que, você sempre fala assim, eu quero que alguém faça isso, alguém faça isso. A Bíblia está falando assim, tá bom, tudo que você, analisando o teu coração, você quer que o outro faça, você faz. Então, mano, qualquer dos mandamentos que você olhar, é uma responsabilidade que temos. E aí, eu estava assim a me perguntar, mano, qual seria o capítulo e versículo que eu deveria usar nessa conversa sobre responsabilidade? Eu falei, vixe, mano, toda a Bíblia é uma responsabilidade. Então fica aí a dica, capítulo e versículo, lê a Bíblia, lê Provérbios, lê Eclesiastes, lê os Evangelhos, toda a Bíblia. Ser cristão é uma baita responsabilidade, mano, sinceramente. Realmente, é. Essa questão do amor é bem forte, né? Porque é uma coisa que a gente tem que se doar mesmo pro outro. Né? Porque muitas vezes a gente não tá afim de fazer alguma coisa, mas sabe que é importante, que eu tenho que estar ali, me dedicar pro outro, né? Porque é difícil a gente parar para pensar e falar assim, não, eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. E aí você fala, eu quero que os outros fazem para mim, né? Eu não quero fazer nada, como assim? Ainda tenho que fazer ainda pro outro. Então, é importante a gente ter essa consciência e saber que o amor é uma escolha, né? Não é um sentimento, como a gente escuta muitas vezes, né? É uma escolha. Eu escolho amar. Então, se eu escolho amar, eu sei que vai ter responsabilidade, eu sei que eu vou ter que me entregar ali, eu sei que eu vou ter que me dedicar, né? Porque hoje, por exemplo, o nosso tempo ele é muito importante hoje, né? E amar eu vou dedicar meu tempo, eu vou dedicar tal horário do dia para eu ligar para teu irmão, para eu ligar e falar, como é que você tá? Se ele estiver mal, ele vai ficar conversando horas comigo no telefone, mas eu não vou reclamar, porque eu realmente me dediquei ali para amar ele, né? Então é realmente muito bom poder parar e olhar isso e aprender que a responsabilidade ela vem com amor, que nos dá força também para amar cada vez mais o outro e se entregar por Jesus, né? Porque ele amou muita gente, né? Porque o amor dele é sacrificial, né? Assim, tipo, ele morreu por nós e se entregou pelos nossos pecados e realmente foi um sacrifício, né? Então, a gente também tem que parar e pensar todo dia e falar, eu amo a Deus acima de todas as coisas, então eu vou ter que abrir mão de algumas escolhas, algumas práticas, porque eu tenho essa responsabilidade de amor com Cristo, né? Então, Mano, quando a gente começa a pensar em Jesus, a gente percebe que Jesus é um cara que disse assim, eu tenho um mandamento para os homens, mas espera aí, eu vou mostrar nos homens que tudo que eu vou pedir para eles, eu sei fazer. E eu vou fazer com a capacidade que eles têm. Então ele vem aqui mostrar a responsabilidade sobre esse relacionamento com o outro, ele mostra muito bem, ele usa muito bem essa responsabilidade, mostra o amor que ele tem para com o mundo, ele já vem para a Terra com um plano, com um compromisso, com uma responsabilidade, e ele vai até o último minuto da sua vida para cumprir aquilo que ele assumiu como uma responsabilidade. E hoje, mano, uma das coisas que faz com que as pessoas até usam, eu acho que as pessoas que usam muito esse termo, eles usam por cópia, né? Respeito a você que usa porque sabe muito bem o que quer dizer, mas muita gente fala, os jovens não são responsáveis. Usa porque ouviu que os jovens não são responsáveis, mas respeito você que sabe por que você fala isso. Mas hoje em dia, essa frase vem porque os jovens às vezes começam um trabalho, assumem
algumas responsabilidades, alguns compromissos e não vão até o final. Então, por parar no meio, as pessoas dizem assim, então, você não é responsável, viu? Você começou e não terminou. Você não é responsável, você começou, mas não deu o acabamento como deveria ser feito. Ah, você fez o trabalho, mas você fez a meia boca. Você não dedicou o teu coração nessa responsabilidade que te foi incumbida, que te foi dada, que te foi oferecida. Então, mas Jesus nos dá uma baita lição que, apesar de tudo, apesar do sofrimento que ele enfrentou, apesar de ele chegar, e não é que Deus não olha para nós de perto, mas ele chegar, se encarnar, viver como um homem, sentir toda essa dor, ele disse, não, meu compromisso é salvar essa humanidade que hoje está cuspindo no meu rosto. Meu compromisso é salvar essa humanidade que hoje está me crucificando. Este é meu compromisso. Né? Então, vamos lutar para conseguir fazer com que vale a pena, né, valorizar as pessoas, conseguir fazer com que as pessoas falem assim, Arthur, valeu a pena confiar em você o podcast. Lê, valeu a pena confiar em você a produção. Valeu a pena confiar em você o host. Mano, valeu a pena aquele bate-papo. Valeu a pena aquele serviço que eu deixei na tua mão. Valeu a pena saber que você começou um namoro e está a honrar. Quando você casa com a menina, as pessoas olham e falam, valeu a pena esse namoro, sabe? Valeu a pena. O pai da menina fala, valeu a pena eu deixar que esse moleque namorasse a minha filha. Porque essa parte aqui dói, mano. Dói mais no pai da menina. Como sou pai de moleque, aí eu não vou sentir nada. Pastor Nick, se prepara, pai mano. aí que tá 3 tranquilo, filhas, né? Pastor Nick. Mas tem pai que tá com dor de cabeça. Mas acho que essa parte para os pais de menina é mais difícil mesmo. Mano, é mais difícil. Mas vamos fazer com que lutar com que conseguimos ser um pouco mais parecido com Cristo, né? Um pouco mais... O Lê tá dando umas risadas que tá me desconcentrando. Desculpa, é que eu lembrei de uma piada aqui. Mas pode continuar. Valeu a pena, mano. Grudou na minha cabeça. Perdi, vai, Arthur. Manda bala. Não, mas realmente ter essa consciência, né, de saber depois, né, que a gente fica pensando assim, né, quando a gente deposita algum projeto na mão de alguém, a gente depois quando termina, a gente realmente vale a pena falar, meu, valeu por eu poder confiar em você, né? Que hoje em dia a gente fica mais receoso em confiar nos outros, principalmente responsabilidades, né? E a gente tem que aprender a fazer isso, porque a gente não pode fazer tudo, né? Que imagina, você não quer confiar em mim para um projeto e você fala, não, eu vou fazer sozinho, só que você não tem tempo para fazer sozinho. E aí você... Não, fala a verdade, não é só não tem tempo, não sabe fazer também. Também. Fala, não, eu vou me virar sozinho, eu não vou procurar outra pessoa para me ajudar. E aí, no final, embola tudo, dá tudo errado. E aí, depois, no final, fala assim, o jovem não é responsável. Por quê? Porque ele foi egoísta lá atrás e não quis procurar ninguém. Então, a gente precisa ter essa consciência. O comentário é mais fundo, né? O cara sai e fala assim, ninguém me ajuda, ninguém faz, ninguém soma, ninguém tal. Oh, mas calma aí, você foi egoísta e queria fazer sozinho. Tu quis fazer sozinho. E aí, no final, você reclama, e tudo é um fruto do egoísmo, né? Então, a gente precisa saber filtrar tudo isso e ter a consciência, né? Principalmente de que, o que você falou, né? A responsabilidade que nós temos por ser cristão e usar isso da melhor forma possível no nosso dia a dia, né? Mano, não sei se vocês ouviram, mas o Arthur falou egoísmo, mano. Responsabilidade de não pecar é uma coisa que também pega muito a gente, sabe? Ser responsável por não pecar é uma... Você precisa tomar essa atitude, né? Decidir. Sim. É algo que não acontece naturalmente, porque a gente é pecador por natureza. Se você deixar, você peca. Nem precisa fazer nada. Se você deixar, você peca. Então, você precisa, tomar a atitude de ser, eu vou ser responsável para não pecar. Caramba. Eu acho assim que essa parte é interessante porque ela vai demonstrar para a gente muito o nosso relacionamento com Deus, né? Então, vai ajudar a gente a rever aonde o nosso coração está alinhado.
Porque, assim, apesar de não ser uma coisa natural, se a gente está fechado com Deus, um relacionamento íntimo, verdadeiro, a gente vai ter ferramentas para conseguir. conseguir. Então, tipo, é muito louco isso, porque é uma parada assim, cara, esse cara tá patinando, velho. Mas ele tá Certo falando pra lugar. todo mundo que ele tá bem. Que não, devocional lá, ó. Devocional de Jesus Cop todo dia. Não sei o quê. Mas esse cara tá patinando. Você vê o cara ali num barzinho ali, com os amigos que são má influência, ou então você vê o cara andando com pessoas que muito provavelmente não têm relacionamento com Deus. Então, assim, esse relacionamento com Deus, ele é essencial na hora da gente conseguir matar o pecado que ele vem na nossa mente, né? Porque a gente sempre vai ter que mortificar a nossa carne, sempre vai ter que mortificar o nosso pecado, mas se a gente está afastado de Deus, a gente não está tendo um relacionamento com Ele, a gente não vai ter essas ferramentas. Então vai ficar muito mais difícil. A responsabilidade vai pesar. E aí o fardo de ser cristão vai ser chato. E aí vai levar ele para um caminho distante. Que é o que a gente vê muito presente hoje, né? Tipo, tem gente que fala assim, mano, eu não vou mais ficar brincando de ser cristão e tal. Não aguento mais. Porque a máscara cai, tá ligado? Uhum. Tipo, sustentar algo que você não é algo É muito, muito difícil, difícil. A responsabilidade é muito grande. É muito difícil. Então, tipo assim, é muito interessante isso, velho. Porque denota muito o nosso relacionamento com Deus, assim, e aponta muito. Tem até uma coisa que fica de sugestão pro próximo tema, que é sobre a espiritualidade, velho. Sim. Porque tá totalmente atrelada a nossa responsabilidade. E às vezes a gente é meramente responsável. Né? Mas ser responsável não quer dizer que a gente tem uma espiritualidade equilibrada. Então, tipo, é muito louco isso, velho. Quando o Leandro fala isso, eu me lembro que se se prestarmos um bocadinho de atenção na Bíblia, a gente vai entender que algumas responsabilidades são morais e outras responsabilidades são viradas para Deus, né? Uhum. Então, e o cristão, às vezes, ele consegue acertar nas responsabilidades morais, né? Com o próximo e tal, daqui, daí, coisas assim, daquilo que é normal, que é moral. Mas ele acaba se afastando muito dessa responsabilidade para com Deus, dessa espiritualidade propriamente dita, da nossa intimidade com Deus. Isso é algo que vale a pena, né? Vale a pena ser um podcast para abrir com todos os detalhes e um pouco mais a fundo sobre o que é realmente espiritualidade, né? O que Sim. está por detrás dessa palavra, porque às vezes a gente pensa que essa espiritualidade tem a ver com gritar, orar em voz alta e tal, e a gente pensa que se não fazer isso, não estou ser totalmente espiritual. Eu não disse que essas coisas não devem ser feitas, mas não são coisas para classificar a tua espiritualidade, né? Não são as regras da classificação da espiritualidade. Tem muita coisa para falar sobre espiritualidade. Gostei da sugestão, mas o host é que decide, né? É ele aqui, pessoal. Quem Se sabe não você- sair, é ele, tá? Se não sair com esse tema, Se é ele. for esse Eu tema, e o me Leandro chama não aqui. temos muita coisa a Não, ver não, aqui. já, Tem bastante coisa para contribuir. acho que já dá, já tá fechado o próximo episódio aí já. E aí, você já acompanha a gente aí, se inscreve no canal, né? É importante lembrar, né? E agora a gente tá por vídeo, né? Tá saindo aí. E aí, se você curte, se você tá gostando disso, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. A gente também quer saber a sua opinião, porque muitas vezes a Sim. gente fica aqui, só entre a gente, e, sei lá, a pessoa que escutou, a pessoa que assistiu, ela tem uma opinião a mais para acrescentar e não fala pra gente, a gente não tem esse contato. Então, tipo, importante você também deixar o comentário lá e falar o que pensa sobre esses assuntos, né? Sim. Porque são importantes. E eu acho que é legal, assim, pra gente finalizar, que saber ter o contexto geral da conversa, que a responsabilidade é uma coisa que a gente ganha com o tempo, que a gente busca para crescer e que a gente realmente tem que estar ali, e quando a gente aceita pegar essa responsabilidade, a gente tem que ter a consciência do que a gente está fazendo, né? Tanto com o próximo, tanto com o trabalho, como, né, um relacionamento amoroso, e é saber reconhecer tudo isso e ter a certeza que eu, sendo cristão, eu tenho uma responsabilidade
com Cristo, eu tenho uma responsabilidade em conhecer mais dele, eu tenho uma responsabilidade com o reino, eu tenho uma responsabilidade com a igreja local, e eu tenho que me dedicar a isso, né? Não me dedicar apenas para as outras responsabilidades. A gente tem várias, mas realmente ter a consciência que eu assumi, eu acredito em Cristo como meu Salvador, e eu tenho uma responsabilidade de falar dele para onde eu estiver, dentro das minhas outras responsabilidades, como no trabalho, como no estudo, como no relacionamento, né? Então, acredito que esse seja tudo que a gente comentou, né? Hoje, acho que isso define o que a gente trocou, essa ideia. E eu queria perguntar para você se você tem alguma palavra final para dar para o pessoal. Mano, eu não digo seja responsável, eu digo assume tuas responsabilidades, porque se você não vai conseguir escapar. Eu sei que você tem essa capacidade, mas assume as tuas responsabilidades, levanta a mão, diz, eis-me aqui, eu vou fazer, tanto com Deus, quanto com o próximo, como com teus relacionamentos, né, trabalho, e todas as áreas da tua vida eu sei que você precisa dizer, eis-me aqui, eu vou dar o meu rosto ao tapa, mas eu sei que com isso vem méritos que talvez não são mérito que será só para você, será mérito para você, para a tua família, né? E em África tem uma parada, vou comentar aqui bem rápido, mas em África tem uma parada que a filha que sai de casa casada, ela honrou toda a família, né? Então, isso é muito forte lá. Se a filha sai de casa, vai viver maritalmente, sem casar, ela desonrou a família. Então, são todas as áreas da tua vida que você conseguir lembrar que você é o responsável, levanta a mão e assume, diz, eis-me aqui, eu sou o responsável. E lembra que Jesus já nos capacitou para esse fim. Jesus já colocou o que precisávamos para ser responsável e responder tanto o mundo quanto a Ele mesmo. Ele, o Senhor, tá? É isso, Leandro. Você tem uma palavra final? Se você não lembrar de nada disso, lembra que Jesus é a personificação da maior responsabilidade que já existiu. Foi a salvação. Então, eu acho que é isso. É isso. Acho que já a gente conseguiu completar tudo. Quero agradecer você que assistiu até aqui, você que escutou até aqui. É um privilégio poder estar falando, trocando essa ideia com o Helder, com outros participantes também que fazem parte do plataforma. Né? Todo sábado, 8 horas da noite, aqui na PIB Mogi. Né? Você entra nas nossas redes sociais, vai estar direcionado aí dentro do YouTube, também, né, no nosso canal no Instagram, né, na página do Instagram, do Facebook. Então, você venha fazer parte com a gente, venha assistir as nossas celebrações também no domingo, quarta, e entre outros. E é um privilégio poder continuar aqui falando de Cristo e, como já diz o nosso lema do Projeto 247, né, estamos aqui para gritar o Evangelho 24 horas por dia e 7 dias por semana. Isso. É isso aí. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.